Muito bem, olha, hoje o nosso programa, esse bate-papo aqui pela Interativa, nós vamos conversar com José Escorcim, gerente da Sicredi Avaré, nosso querido José Escorcim, e bater um papo também com o Fábio Tomba, gerente de crédito rural, certo, Thomas? Certo, então sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. Falar um pouquinho hoje sobre a Sicredi, falar um pouquinho sobre alguns assuntos que vocês não podem perder, né, Paulinho? Plano Safra, você vai saber já Exato, já 2026, 2027. Vamos falar do governo federal que anunciou mais de 85 exato, bi. Você sabe o que que é isso? exato. É muito dinheiro para nossa galera aí da região, porque a nossa região é muito forte em agronegócio, né? Então, ter a Sicredi em conjunto aí liberando todo esse crédito, fazendo o acompanhamento junto com os produtores rurais, seja de pequeno, médio e grande porte, sempre é muito importante. Sejam muito bem-vindos e eu queria já começar com uma pergunta. Você é o tal do gerente da Sicredi que a música fala, então? Ih, rapaz. E É agora? difícil quem não conhece pela música, né. Exatamente, porque até o nome nós estávamos brincando aqui, mas, a questão, assim, o Zé da O Sicredi? Zé da Ele falou: "Não, é Sicredi. José". Vai virando uma referência, né. Exatamente, né, isso é muito bom. Isso é muito bom. Paulinho, boa tarde. Boa tarde, Tomás. Obrigado pelo momento da gente estar aqui hoje com vocês e trazendo um pouco de informação também, né, Fábio? Exato. Importamos o Fábio diretamente da nossa regional lá para trazendo informações também. E trazer informações ali muito atualizadas referente ao Plano Safra, ao Sicredi. Mas é isso, tá? Nós viramos referência através do Da mu gerente do do Sicredi. Sicredi. Mas olha, é o seguinte, brincadeiras à parte, mas tenha certeza, você que está em casa, está acompanhando agora esse bate-papo aqui, é um assunto muito sério. Então a gente convida você para poder curtir e tirar algumas dúvidas também das Exato. pessoas que estão em casa, né, Thomas? Exato. Para começar então, é para falar um pouquinho sobre o que é a Sicredi, eu acho difícil as pessoas hoje em dia não conhecerem, mas o que é a Sicredi, o que a Sicredi faz tanto, principalmente aqui na nossa região? Mas eu vou trazer um ponto assim, Avaré, né, Fábio? Avaré nós temos uma particularidade que tem Sicredi, Cicobi, e o pessoal um pouco ainda acaba confundindo uma situação ou outra, né? Sim, Sicredi só tem um em Avaré hoje, nós somos uma cooperativa de crédito voltada pro pessoa física, pro agronegócio, pro empresário pequeno, médio e grande, atendendo todo o público dentro de uma comunidade. Sicredi surgiu lá em 1902, né, Fábio? Mais de 120 Mais anos. de 120 anos de história, através de um Rapaz. padre que veio para colonizar uma região de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. E através disso ele veio trazendo cooperativismo e daí surgiu o cooperativismo do Sicredi ali, as primeiras cooperativas de crédito do Brasil, né, Fábio? Exato. O Sicredi nasceu de uma necessidade. Padre Theodor Armstrong, padre e uma mula. Uma história muito bonita. E há mais de 120 anos esse legado foi deixado lá, né, em Nova Petrópolis. E hoje a gente está aí a nível nacional, né, todos os estados e Distrito Federal. Nós temos hoje o Sicredi presente. Trazendo ali mais de 3.000 agências hoje para atender as comunidades. E é muito bacana quando a gente fala assim, das 3.000, mais de 200, né, Fábio? Tá em comunidades onde só tem o Sicredi, onde o Sicredi está ali olhando de fato a comunidade para trazer o bem-estar financeiro, né? Preocupado com os municípios, preocupado com o desenvolvimento, as ações sociais, quando a gente fala, né, Fábio? Muito voltado dentro da comunidade, partindo das educações financeiras, União Faz a Vida, na ponta do lápis, são N situações ali que a gente traz olhando a comunidade. Então, o que que é bacana a gente trazer? Nós não somos só uma instituição financeira. É uma instituição financeira cooperativa que pensa na comunidade e tem uma preocupação com o bem-estar dos nossos associados em si, Exato. da evolução da comunidade, né, Fábio? Bem lembrado, José. E o Sicredi investe na comunidade. Então, nós levamos não só o apoio financeiro, né, as soluções financeiras, mas também o apoio à comunidade para fortalecer a comunidade, porque esse é o objetivo. E muitas vezes, né, Avaré, nós somos novos em Avaré ainda. Dia 24, sexta-feira passada, nós completamos 3 anos aqui. caraca. 3 anos de Avaré, Sim, mas 41 41 anos de anos de Sicredi regional, né, Norte-Sul. da nossa regional, da Sicredi Norte-Sul, aham, e mais 120 anos de história da Sicredi em si, como um contexto do Sicredi no geral. E quando a gente fala isso, nem todo mundo conhece. sim. Avaré é uma cidade com 100 mil, Quase 100.000, quase tá 100 com mil, os seus 92, né? A nível de censo, quase 100 mil. quase 100.000. E aí, quando a gente fala de como é que você leva isso na comunidade, o que que é o Sicredi? Qual a diferença do Sicredi, se eu for olhar a nível de uma cooperativa ou todas as outras instituições, né?
Então, quando o associado se associa com o Sicredi, ele passa a virar dono. E ele passa a se preocupar com a comunidade junto com a gente. E E é o difer passa a conhecer também a seriedade que é a Sicredi. A seriedade que é a O Sicredi. que a Sicredi ela oferece, desde crédito, desde financiamento, tudo. É bacana você trazer isso, Paulinho. O Sicredi está, quando a gente olha a nível de mercado, né, Fábio? A nível de credibilidade de mercado, o Sicredi está entre o rating de credibilidade AAA que a gente fala, que é entre os melhores ratings de credibilidade de mercado, solidez. Onde eu vou pôr meu dinheiro? É confiável onde eu vou pôr? Então o Sicredi está entre as maiores, tá? Entre as melhores ali com relação a nível de risco. Então, isso traz uma segurança, né, Fábio, para quem está com a gente, né? Muito grande. Não só nisso, mas toda a seriedade da governança, em todos os segmentos, todos os Transparência, né? estados, a transparência. Então, nós temos, né, níveis de conselho, governança. Então, isso fortalece muito o negócio. Então, não é só história, mas tudo que está por trás. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, eu acho que para a Interativa também, é muito de honraria ter recebido aqui o seu Paulo, que é Isso, uma pessoa que é o presidente. isso mostra, assim, o quanto a proximidade a gente tem, né, Fábio? Eu falo, nosso presidente esteve aqui. Nosso Sim, presidente e nosso diretor. tive a oportunidade de Está bater aqui um papo, trazendo conversar, informação, contou história. Tem muita história a muita contar, né? história. É uma enciclopédia, É, Enciclopédia. é uma enciclopédia de informação, né, o nosso presidente em si. Sem dúvidas. E Pois pra é. Vamos começar a falar de crédito, falar de financiamento. Vamos. Eu acho que é um assunto, né? Eu queria que vocês falassem quais são as principais novidades deste plano safra em comparação ao ano passado. E o que nós podemos esperar aí para 2027 também. Porque o ano está passando tão rápido, hein, José? Não é, o Fábio? Demais. Antes de falar de plano safra, é interessante explicar o que vem a ser o plano safra e qual é a data entre que isso acontece. O plano safra, ele, diferente do ano civil, ele começa em 1º/7 e vai até 30/6 do ano seguinte. Então, nós iniciamos o plano safra 26/27, agora em 1º de julho, e seguimos com ele até 30 de junho de 2027. O plano safra, ele vem com recursos, e os recursos, eles são todo o regramento, todo o regulamento, todas as definições, elas são realizadas pelo governo federal. E aí nós temos, né, Banco Central e outros órgãos envolvidos em toda essa organização e toda essa preparação. E os recursos que são divulgados pelo governo federal são os recursos que subsidiam as linhas de recursos que vão estar disponíveis para os produtores rurais em todas as instituições financeiras que operam com crédito rural, que estão regulamentadas perante o Banco Central a operarem com crédito rural. Mas esse volume, ele é apenas a parte subsidiada pelo governo federal. Além desse valor, tem também a contraparte, que a gente pode dizer, que são os recursos das instituições. Então, o recurso do crédito rural, ele é composto pela parte equalizada, que é o recurso subsidiado pelo governo federal, e a parte que vem da fonte da própria instituição financeira, que cada instituição tem a sua fonte de recurso, né? Entendi. Bacana nós trazendo assim, Fábio. O plano safra não é de nenhuma instituição financeira. Ele é das instituições financeiras que se adequam para enquadrar no plano safra, né? Então, o Sicredi, tanto como outras instituições financeiras, atende todas as linhas do plano safra, né, Fábio? Desde o Pronaf, Pronamp, demais, investimento, e outras situações que o Fábio também vai trazer aqui. E além disso, a questão de recurso próprio da própria cooperativa, né, Fábio? Bem lembrado. Não é? Trazer assim, porque às vezes gera um pouco de confusão de quem que é o plano safra, né? De todos Achando que é se de adequam uma e é do produtor Mas rural instituição, também também, de não uma é para qualquer instituição, um né? também entrar nesse plano Todos os safra. enquadramentos, Exato. né? Não Sim. são todas as instituições também que estarão Hum, se adequando, né? Exato. E o José trouxe uma coisa interessante que é a respeito do Pronaf. As pessoas vão acabar ouvindo durante a nossa conversa também algumas vezes esses termos. A gente queria que vocês explicassem um pouco para o pessoal que não conhece o que seria. Dentro das regras do Plano Safra, tem os públicos que podem ter acesso ao crédito rural. Então, nós temos ali o pequeno, médio e o grande produtor. O PRONAF, ele entra como pequeno produtor, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. E aí nós temos o segundo e terceiro segmento, que são segundo e terceiro público, que são os médios e grandes produtores, PRONAMP e demais. No PRONAF, é, como que as pessoas fazem para se enquadrar? O pronafiano, ele tem um regramento
Então, para que a pessoa possa ter acesso ao crédito rural nas linhas de Pronaf, ela precisa ter uma renda bruta anual de até R$ 500.000. No mínimo 50% dessa renda declarada, ela tem que ser originada da sua atividade rural, da sua propriedade rural. E ela não pode utilizar mais do que 4 módulos fiscais. Em Avaré, salvo engano, cada módulo fiscal tem 20 hectares. Então, um produtor rural, obrigado, José, por confirmar. Em Avaré, então, um produtor rural que se enquadra no Pronaf ele não pode explorar mais do que 80 hectares. Então, essas são as regras básicas para uma pessoa ser considerada pronafiana. E o último ponto, não menos importante, ele precisa ter a CAF ativa. O que que é a CAF? É o Cadastro da Agricultura Familiar que dá direito a ele a acessar as linhas de Pronaf. Quais seriam os planos e o que o Sicredi oferece para os produtores de médio e grande porte? Thomas, para médio produtor e para grande, o médio produtor, para que ele se enquadre nas linhas de crédito rural, ele precisa ter uma renda de até 3.500.000 bruta ano, e aí 80% no mínimo dessa renda apresentada tem que ser agropecuária. E para os demais produtores, são aqueles produtores que não vão se enquadrar como pequeno nem médio. Hum. Hoje, tanto para o Pronaf, Pronamre como o demais, o Sicredi oferece todas as linhas de crédito rural, como a gente comentou anteriormente, para os 3 segmentos, de acordo com o seu porte, de acordo com cada linha disponível, e as taxas de juros também vão adequar a cada tipo de segmento. Então, mas o Sicredi oferece recursos para os 3 tipos de produtores rurais. Quais investimentos o produtor pode financiar através dessas linhas? E se isso envolve também máquinas, irrigação, energia solar e construção? Paulinho, bem interessante sua pergunta, sua dúvida. E hoje, dentro do crédito rural, dentro das linhas de plano safra, o produtor rural, pronafiano, médio ou grande, ele tem linhas que consigam fazer a aquisição de máquinas, que daí a gente chama da finalidade de investimentos. Então, hoje nós temos a modalidade de custeio, que seria para manutenção da atividade produtiva do produtor rural. Então, custeio para aquisição de insumos, custeio para manutenção do rebanho. Então, nós temos na finalidade de custeio agrícola ou custeio pecuário. E aí, para aquisição de máquinas, construção de benfeitorias, implantação de lavouras. Então, por exemplo, um produtor rural que trabalha com cafeicultura, ele precisa fazer a implantação de uma nova lavoura de café. Ele pode acessar através das linhas de crédito rural o investimento para implantação dessa lavoura. Quem precisa adquirir um trator, pode também, através das linhas de investimento, fazer a compra desse trator para contribuir com o desenvolvimento da sua atividade. Também, né, José, o produtor rural que precisa de energia solar para diminuir o custo da sua energia solar na propriedade rural, ele consegue também, pelo Certo. crédito rural, acessar as linhas de investimento para aquisição desse tipo de estrutura, no caso do equipamento. Nós estamos falando aqui da relação de estar recebendo hoje aqui o gerente de crédito rural e o gerente da Sicredi Avaré. Ô José, eu queria que você falasse o seguinte: ah, eu tenho certeza que quem vá procurar a Sicredi aqui em Avaré, queria que você passasse o endereço, né, para que as pessoas possam entrar em contato, um telefone, um contato ou até mesmo um e-mail, que eles já possam entrar, quem estiver acompanhando, porque tem aquele momento, parece que tipo, ele liga ali o celular, ele liga, vai assistir um trecho da entrevista e cai no momento certo. E isso acontece muito. E nós Acontece. estamos falando, falamos até agora há pouco, que a Sicredi está em Avaré há apenas 3 anos. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, esse contato de vocês, como que é a eh, A relação. Sicredi e também nós queremos saber, como que é essa relação de vocês. Ô Paulinho, o Sicredi hoje está bem localizado dentro de Avaré, né? Nós estamos bem, acho que no coração de Avaré, ali, que é o Largo São João, né? Bem no Largo São João, número Ao 72. lado do prédião Ao ali. lado do prédião, né? Exato. Polo Play, prédião, Itaú, Justiça Federal. Tudo. Tá bem no Tudo ali. polo ali. Não tem como não, né? A CIA, né? A Associação Exato. Comercial Literalmente você falou Telespina. assim, ali é bem um É polo, o né? É o polo, é o Ao polo. lado polo. tem Apolo também. Polo também, né? Exatamente. Fazendo propaganda. E aí, quando nós falamos de proximidade, como é que o nosso associado chega até nós? O produtor, muitas vezes, ele não tem tempo dele ficar ali pesquisando uma situação ou outra, ele vai procurar a agência, ele vai Sim. nos Exato. procurar em si. Ou até uma indicação, e nós fazemos muita questão de procurar o produtor também, de ir até ele. Mas, o endereço da agência, eu acho que é um ponto muito pontual, assim, para a gente poder
tá aberto para poder atender o nosso associado. Nós temos canais de rede social, né, Fábio? De rede Sim. social, os canais do próprio site do Sicredi, o associado entra lá, ele se manifesta o interesse, nós conseguimos entender o interesse dele e dar o retorno. Mas eu acho que o maior canal hoje é a agência. É o contato pessoal, é o contato nosso próximo ali. E convidar mesmo para que esse associado, esse produtor, faça uma visita para nós. Nos dê abertura de fazer uma visita para ele. Ou vocês também fazem, né? É, Sim, para que nós legal. também possamos conhecer a realidade, Exato. levar um diferencial do Sicredi até ele e tá atendendo esse público de uma forma diferente. Nada, Um, nada substitui, né, esse contato humano e principalmente na hora de fechar um negócio, né, para melhorar o destino e, né, parabenizar essa iniciativa aí de vocês de irem até o produtor, porque também conhecem a condição do produtor e Sim, a operação dele ali no sim. campo, né? Investimento, crédito, financiamento, Então, não estou falando nada de brincadeira, é algo é, muito sério, né? sim, exato. E quando a gente fala de coisa séria, é que nós estamos falando da Sicredi. Nós falamos muito de entender para atender. E para a gente conseguir entender a necessidade do associado, não só do produtor rural, nós temos que estar próximo dele. E aí a gente faz as visitas, né, José, para qualquer tipo de público. Então, passe na agência de Avaré. Deixa ali, eu gostaria de estar É um contato, conhecendo o né, Fábio? contato, conhecendo um pouco mais do Sicredi, agenda uma visita e vai até o produtor rural para que a gente possa entender, e não só no crédito rural, mas em todos os nossos produtos e serviços que nós temos disponíveis. Sem contar que tem um cafezinho também, que é né? maravilhoso. Isso Quando é. a gente fala do que o Fábio falou ali dos nossos produtos, né, Fábio? A gente fala de mais de 300 soluções hoje financeiras para atender o nosso Legal. associado. Desde a abertura da conta em si, todo o fluxo de um PJ em si que ele precise, seguro, o próprio crédito, o próprio investimento. A gente falou de rede de investimento, de qualidade de eu estar na instituição financeira segura, Uhum. né? Ter essa garantia, né? Então a gente fala de mais de 300 soluções financeiras para estar atendendo e uma delas é o próprio rural, né, Fábio? Sim. Pequenos produtores, né? Às vezes existe aquele negócio de eles às vezes não acreditam. Será que eu vou conseguir aquele crédito rural? Agora, isso é mito ou é uma realidade mesmo com a Sicredi? Nós temos todo tipo de público, Paulinho. E muitas vezes o pequeno, ele não tem uma orientação, né, Fábio? Infelizmente. Clara de como que ele se enquadra dentro do crédito rural. E aí entra o nosso papel, muitas vezes, papel do Fábio, papel nosso na agência, de mostrar para esse produtor que ele sim, ele pode pegar um crédito, ele pode ampliar o negócio dele, ele pode construir uma estufa através do Pronaf, ele pode construir uma estufa através do Sicredi. Estou dando exemplo de estufa, mas em outras situações, né, Fábio? É uma das possibilidades. E nós estamos lá para poder fazer esse caminho, né? O entendimento se ele vai conseguir enquadrar, se ele pode ter o crédito. Então não é assim, não é à toa que o Sicredi ele atende todo tipo de público, né, Fábio? Desde do Pronaf, Pronamp e demais. Bom, nós estamos batendo papo aqui com o Fábio Tomba e também o José Escorcim. E tenha certeza, é esses rostos aqui que vocês vão encontrar lá na Sicredi Exato. Avaré, mas que vocês vão se sentir em casa, viu, gente? Não perca essa oportunidade. Passamos agora há pouco o endereço para falar para você. Conheça Largo São João, bem próximo do prédio, ali no Largo São João, e tem uma equipe especializada para te atender, para te orientar. Exato. Thomas, você tem uma pergunta? Eu tenho. Paulinho, a gente estava falando com eles, né, antes mesmo de começar a gravação, discutindo alguns tópicos e tudo mais, e a gente entrou numa conversa sobre o público mais jovem, né? A gente vê muito uma migração do público mais jovem do campo para a cidade, para tentar algumas outras oportunidades, porque acaba não acreditando tanto na força do campo, que a gente vê que não é uma realidade, né? A força do campo é grande, principalmente aqui em Avaré, a gente vê com o tanto de produtores que a gente tem, e a gente queria saber se esse tipo de financiamento, os serviços que a Sicredi também oferecem, podem mudar essa realidade, não digo só aqui em Avaré, mas no nível nacional, como a Sicredi atua, dessa partida do jovem sair do campo para ir para a cidade, manter esse jovem no campo. O jovem que está nos ouvindo, ele não pode abandonar o campo, que senão o Brasil para. O produtor rural é muito forte. A presença e a importância do produtor rural para o agronegócio. E é uma cadeia. Então, assim como os pais, os avós, que os jovens que estão nos ouvindo, eles possam entender que é fundamental eles estarem no campo. Hoje,
há muitas possibilidades para que ele possa se desenvolver dentro das propriedades rurais. Não só em áreas grandes, mas em áreas pequenas, isso é muito importante. Então, hoje, como o José comentou um pouco antes, a partir de uma estufa, de uma pequena área, consegue-se tirar uma renda, um subsídio. E não é necessário muitos alqueires. Talvez pequenas porções de terra, a gente consegue tirar ali uma renda e uma capacidade produtiva. Então, jovem que está nos ouvindo, busque alternativas, busque um apoio técnico, busque orientação, busque o Sicredi também para isso. Nós temos linhas de crédito para que não só o jovem, mas a família, o público familiar, que ele possa, daquilo ali, daquela propriedade rural, não só uma área própria, mas até mesmo uma área arrendada, uma área de um terceiro, desde que ele esteja com a documentação em dia, que ele possa ter acesso a linhas de crédito com taxas adequadas, de acordo com o seu perfil, para que ele consiga cultivar, para que ele consiga adquirir, construir em estruturas para conseguir ter a renda e aí dali ele iniciar. Ele pode talvez iniciar pequeno e ir aumentando ali ano após ano, talvez, quem sabe, no futuro ser um médio ou um grande produtor. Mas que eles, se eles for um pequeno, que seja uma renda ali que vai tirar uma boa capacidade de produção e ter um sucesso. Ô, Fábio, eu queria saber o seguinte: existe algum erro comum que os produtores acabam cometendo na hora de buscar esse crédito rural? Existe, assim, algum erro comum? Infelizmente, o erro que muitas vezes nós identificamos é a finalidade do recurso ser utilizado de uma maneira incorreta. O crédito rural, desde que bem empregado, ele gera uma renda e ele consegue ter condições de agregar valor. Então, é muito importante que o recurso seja bem destinado. Isso é um ponto que a gente prioriza muito. Por quê? O recurso do Plano Safra ele é subsidiado e ele é regulamentado. Então, ele tem que ser aplicado na atividade. Então, por exemplo, se eu fiz um custeio para eu adquirir um insumo para minha lavoura, se eu comprar um insumo para minha lavoura, aquela lavoura ela tem grandes possibilidades de ela ser produtiva. Agora, se eu peguei esse recurso para utilizar de maneira inadequada, infelizmente vai dar ruim. Então, esse é um ponto que a gente precisa reforçar bastante. Né? Essa migração hoje, né? O rural hoje está tão diferente, né, Fábio? A tecnologia no rural hoje é difícil eu vou falar alguém que colhe na poeira hoje, né, Fábio? Que não colhe num ar-condicionado, que não tá num. Lógico, os maiores ali que estão mais estruturados. Então, o próprio produtor mesmo, buscar esse incentivo dentro de Sim. casa para segurar a sucessão familiar, que hoje acho que é uma coisa que a gente vê muito pouco isso, né, Fábio? Sim. O rural em si vai se envelhecendo e não tem a sucessão familiar. Isso é triste de você ver ele assim, por quem que vai tocar isso Você aqui? vê uma crescente, né, É, da morte da agricultura familiar, né? muitos alqueires, e às vezes você não vê um incentivo, né, Fábio? Exato. E hoje, não só a questão de conhecer como produzir, mas o conhecimento, ele é mais acessível. Então, Exato. hoje permite com que o produtor, com que a família consiga entender mais e fazer uma melhor gestão. Porque hoje não basta apenas produzir, tem que fazer uma boa gestão, porque produzir muito, mas se não tiver uma boa gestão financeira, uma gestão de pessoas ali da equipe que está trabalhando, infelizmente a Eu atividade não sempre, perpetua. eu sempre falo isso aqui, o produtor rural, ele não enxerga, poucos ali, mas muitos às vezes não enxergam, que ele é uma empresa. Pode ser que ele não seja uma empresa aberta, um CNPJ, hoje tem o CNPJ Rural do Estado de São Paulo, Sim. mas não é uma CNPJ rural, né, em si, de empresa, né? Ele não é ele não enxerga como uma empresa, mas ele é uma empresa que ele emprega, ele tem famílias que dependem dele, ele é Compra, uma vende. empresa a céu aberto, sujeito ao clima, sujeito à adversidade, sujeito a N situações que pode gerar frustração muito grande para ele. E o Fábio falou dessa gestão, né, Fábio? Às vezes eu quero produzir, mas eu tenho que entender que eu tenho uma empresa para tocar, né? Sim. E tem que ter uma base. Uma base. Exato. E eu achei muito interessante você trazer os desafios climáticos, né? A empresa a céu aberto, e infelizmente a gente vem enfrentando bastante alguns períodos difíceis, né? Em questões climáticas que acabam devastando algumas lavouras que a gente tem aí na região, em questão nacional, no Brasil. Como que o crédito rural ele pode ajudar o produtor a driblar essas adversidades? Como que a gente pode falar que a Sicredi dá esse auxílio
para esses desafios climáticos que os produtores vêm enfrentando cada vez mais no ano? Bom, através do crédito rural, ele vai ter as linhas para fazer ali a aquisição das suas necessidades para atividade. E não só com o crédito rural, mas eu já puxo um gancho aqui para a questão do seguro, porque hoje, tanto o recurso e também a proteção, hoje, através das linhas de seguro, das opções de seguros que nós temos, podem permitir com que haja uma contratação de seguro para proteger a lavoura, proteger, de repente, a estrutura que ele tem, talvez um barracão, dependendo do tipo da Demais estufa mesmo, né? ali, demais equipamentos ali também, porque, por exemplo, eu tenho hoje um barracão, ele está exposto, ele está muitas vezes financiado, e aí eu não tenho uma proteção do seguro. E aí, aquela parcela todo ano ela vai vencer. Sim. E aí vem, infelizmente, um vendaval, alguma outra situação ali, e vai levar esse barracão e vou continuar tendo que pagar e buscar recursos para conseguir reformar e continuar tocando. Então, hoje o seguro ele vem para contribuir com essa proteção, essa segurança. Eu penso que a melhor forma de proteção hoje para o produtor rural é assim, É, a a empresa a céu aberto. é se precaver, né? Ter Precaver. essa proteção ali para não. Ninguém quer ter uma surpresa desnecessária, né? Principalmente. A incerteza climática, ela vai se resolver uma frustração de safra, ela vai gerar uma frustração de safra, vai se resolver com a Exato. incidência do seguro, Exato. né? A gente não tá falando de novo, bater nessa tecla, porque foi muito bem dito, é uma empresa a céu aberto, não é algum outro bem, claro, se fosse uma batida de carro, alguma coisa, até é uma dor de cabeça grande, mas se tem como se resolver. Já uma perca de um equipamento para uma colheita, para uma plantação, até mesmo para o estoque, o barracão, a sede, casa, aí já é mais complicado. É um gerador de fonte de renda, né? Exato. Bom, gente, e esse assunto que nós estamos conversando aqui com o Fábio Tomba, que é o gerente de crédito rural da Sicredi, e também o José Escorcim, gerente da Sicredi Avaré. A pergunta é a seguinte: qual que é o papel da Sicredi dentro desse processo do acesso ao Plano Safra? O papel do Sicredi nesse acesso ao Plano Safra, a informação, levar as linhas de crédito hoje para o nosso associado, é entender, né, Fábio, a necessidade do nosso associado hoje fazer os enquadramentos adequados, e desenvolver o negócio do nosso associado, do produtor rural, junto ao Sicredi, né? O Sicredi ser realmente um agente financeiro de orientação, de recurso, para que o nosso associado consiga desenvolver ali e estar crescendo também, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem essa questão da linha de crédito e vocês dão essa orientação. Nós precisamos entender, né, Fábio, como é que o associado de fato enquadra, ou como é que o associado trabalha, para a gente estar, de fato, colocando o recurso na ponta, né? Primeiro ponto é entender o associado, entender a necessidade dele para que possa enquadrar na melhor linha, na linha mais adequada, né? Então, se ele é um pequeno, médio ou grande produtor, como a gente comentou, a gente vai buscar enquadrar na linha, na alternativa que vai estar acessível para ele ali. Falando em desenvolver, José, que você trouxe, nós temos hoje uma projeção do Sicredi nesse Plano Safra 26-27 em 72 bilhões de recursos disponíveis para os associados. Então, nas linhas de custeio, investimento, o montante ele seria essa projeção. E aí dentro desse volume, como eu comentei antes, linhas de custeio, hoje nas taxas de juros, né, para o pequeno produtor, nós temos linhas de 1% ao ano a 7,5% ao ano. Para o médio produtor, taxas de 7,5% a 9% ao ano, e para o grande, para os demais produtores, taxas que variam até 12,5% ao ano. Bacana, Paulinho, Fábio, trazer as taxas. Não adianta eu pegar, a gente fala de enquadramento, de entender, não adianta eu pegar um Pronafiano, né, Fábio? Que às vezes ele não tem uma CAF ativa ali, uma coisa simples dele resolver, e eu fazer um demais para ele a 12,5%, sendo que ele tem um direito de 1 a 8%, dependendo do que ele vai enquadrar ali, né? Então eu vou desestruturar uma capacidade de pagamento de um produtor, às vezes, eu vou enxugar uma margem dele, que ele poderia ter uma margem maior numa produção, no que ele vai fazer na atividade mesmo. Então aí que entra a questão do enquadramento. E entra o nosso papel também de entender, né, Fábio? É o entender para atender. Então não Entender tem para como. atender. Reforçando mais uma Vários vez, né? momentos eu falei entender aqui, né? E o Fábio muito assertivo ali na colocação, que a gente usa muito no nosso Sicredi, Sim. ele quer entender para atender. Exatamente. Ó, e para quem quer aproveitar essas oportunidades do Plano Safra 2026-2027, qual seria o primeiro passo, Fábio? Primeiro passo é
conversar com os nossos colaboradores nas nossas agências do Sicredi, levar a dúvida, levar ali o interesse, manifestar qual é a demanda. Se já tiver documentação, talvez um projeto técnico ou até mesmo um orçamento, apresente ao Sicredi, apresente aos nossos colaboradores, à nossa equipe, para que a gente possa avaliar se é um associado que já tem conta corrente, se o cadastro está atualizado, se está desatualizado. Leve a documentação para que a gente possa agilizar esse processo. A partir do momento que a gente estiver com a documentação na mão, entendeu a necessidade, nós com certeza buscaremos a melhor alternativa e a possibilidade de atendimento. Não só no pequeno, mas no médio e grande produtor, não só o produtor rural, mas a produtora rural também. Hoje a gente tem muito o público feminino dentro desse segmento e esse é muito importante, e o público jovem que nós comentamos um pouco mais cedo. Então, a família. Busque o acesso ao crédito rural e não só ao crédito rural, mas busque os produtos e serviços do Sicredi, as melhores alternativas. Antes da gente seguir para o rumo do final da conversa, você citou um ponto muito importante que a gente também estava conversando um pouquinho antes de começar as gravações, a respeito do público feminino e o que a Sicredi tem para oferecer para esse público. Quais são os planos que se tem voltado para esse público? Mas dentro do Pronaf, nós temos hoje o Pronaf Mulher, que é uma linha específica para o público feminino, que é a produtora rural, sendo uma associada Sicredi com a conta corrente aberta, ela tendo a documentação regularizada da propriedade rural, da sua documentação, ela pode ter o acesso à linha de Pronaf Mulher. A média produtora ou a grande produtora também pode ter acesso ao crédito rural. Então, assim como o produtor, a produtora rural também pode utilizar das mesmas linhas de recurso. Muito legal. Então fica aí para você, né, o ensinamento de toda essa conversa, né, foi muito bom ter vocês 2 aqui com a gente hoje. A gente vai rumando para o encerramento. Tem alguma coisa que você queira adicionar, Não, Paulinho? eu queria chamar, o que me chama muito a atenção nessa conversa, nós estamos aqui há praticamente, né, batendo papo aqui, explicando há uns 40 Exato, minutos, exato. mas o que me chama muito a atenção, em momento algum, nós ouvimos, tanto do José como também do Fábio, uma imploração: "Olha, vai lá, por favor", não sei o quê. Exato. Não, eles estão trazendo aqui para você que está acompanhando essa conversa, está trazendo a seriedade, está trazendo a transparência que a Sicredi oferece. E é tão pouco tempo na cidade de Avaré, que ainda não deu aquele tempo, assim, para falar: "Ó, gente, está acontecendo isso". Mas o que me chamou muita atenção, em momento algum, nós estamos falando de uma instituição, mas algo que não está naquele desespero do Exato. mercado hoje, e sim apresentando o que vocês podem oferecer, e com total transparência, com total seriedade. E para nós aqui da Interativa, tenho certeza, viu, José e o Fábio também, e deixo um grande abraço também ao seu Paulo, que a Interativa é parceira de vocês e Sem querem dúvida. sempre vocês aqui, tá? A gente costuma dizer o quê? Não é que as portas estão abertas, e sim os microfones também estarão Exato. A abertos. primeira rádio de parceria da Sicredi que foi interativa, né? Pois é. Nós estamos há 3 anos com a interativa. E é o que eu falei também em relação É, a o privilégio de ter recebido o Exato. presidente aqui. e quando você menciona a questão do Sicredi, Paulinho, eu acho que a gente tem que ter todo assim uma consciência e um pensamento de que quem faz o Sicredi acontecer não é eu, não é o Fábio, não é uma equipe. Lógico, todo mundo tem o seu papel, Sim. mas eu penso que o papel principal para o Sicredi crescer e desenvolver é os associados, É você, ó. né? É você que está aí Exato. É quem está acompanhando. nos ouvindo hoje ali, que é Exato. associado ao Sicredi. A gente tem um bom percentual hoje associado dentro da comunidade de Avaré já. Em 3 anos, eu falo que a nossa agência ela cresceu muito em 3 anos. É uma agência que está muito consolidada, eu falo, dentro do município, mas nós precisamos levar mais essa marca aqui, colocar mais essa Dá marca na mais comunidade visibilidade, né, muito e importante fazer isso. com que as pessoas enxerguem o que o Sicredi é numa comunidade, as ações sociais, tudo que a gente está por trás de uma marca, por trás do Sicredi. E quem faz acontecer é o associado. Resumindo, acho que o que o Paulinho quis trazer ali, né? Vocês não estão aqui pedindo por favor. E Exato. sim, claro, tenho, para vocês, eu tenho certeza que esse número de associados hoje que fazem parte da cidade de Avaré, e na região também, para vocês é de grande orgulho. São pessoas que estão acreditando no Sicredi. Exatamente. E é o que nós aqui, a Rádio Interativa,
em nome do Lucas, em nome de toda a direção, do Thomas, a gente quer registrar aqui o nosso prazer de estar hoje conversando com vocês podendo falar um pouquinho de tecnologia, sustentabilidade, enfim, para quem está começando agora, né, Thomas? Exato, desde quem está começando até quem já tem uma estrutura mais avançada, né? E reforço o que o Paulinho disse, eu acho que é muito legal, principalmente uma instituição com 120 anos aí de história, 3 anos aqui no nosso município, ter essa proximidade tão grande com o produtor, não importa o seu tamanho. Reforçar mais uma vez, você que está assistindo, eles não estão pedindo, mas nós estamos pedindo. Se você tem alguma dúvida, mandem uma mensagem, entrem através das redes sociais deles, da Sicredi, entrem também em contato na agência com eles, procurem eles. Eu acho que ficou bem claro durante toda essa conversa que você não precisa ter um conhecimento prévio gigante para ter acesso a uma linha de créditos, para você ter acesso aos benefícios que a Sicredi pode te proporcionar. Mais uma vez, obrigado, José, obrigado, Fábio, por vocês estarem aqui hoje. E os microfones, como o Paulinho disse, está sempre aberto para vocês. Se vocês quiserem deixar uma mensagem para o público que está ouvindo a gente. A gente falando de associado, Paulinho, nós precisamos muito da comunidade de Avaré, nós precisamos muito de associado. Então agora eu vou deixar aqui, né? Largo São João, estamos de portas abertas para atender a comunidade de Avaré. O pessoa física, o comércio, o aposentado, né, Fábio? Sim. O produtor rural, o Paulinho, o Tomás, todos os ouvintes da Interativa, o Sicredi está lá para atender e a gente quer muito. Vai tomar um café com a gente, vai conhecer, né? Tem alguma dúvida, né, Fábio? Vai tirar alguma dúvida, vou deixar o Fábio agora aqui. concluir. Entender um pouquinho sobre o cooperativismo de crédito, né? A Entender, né, força do Fábio? sistema Sicredi, conhecer um pouco mais sobre o que é tudo isso, né? O que é o Sicredi, o que são esses mais de 120 anos de história. Então, eu reforço e endosso as palavras do José. As portas estão abertas, né? Não só de Avaré, mas de toda a nossa região, Toda, né? toda a nossa área de atuação da Sicredi Norte-Sul. Então, são mais de 41 anos aí de história também. E em nome do seu Paulo Buzo, nosso agradecimento pela oportunidade e nós Eu vou também, levar o teu abraço. Grande um abraço aí. nosso muito obrigado. Eu quero registrar aqui, nós estamos cerrando esse bate-papo, né, Thomas? Exato. Nosso muito obrigado também ao Thomas. E obrigado sim ao Fábio Tomba, gerente de crédito da Sicredi, gerente de crédito rural. E, olha, eu vou dizer uma coisa, que prazer enorme estar na frente do gerente da Sicredi. Não é só na música, não. Poxa É vida, aqui também. quem diria que eu, como locutor na rádio, anunciar essa música, gerente da Né? Sicredi, E estar eu na estou na frente frente do gerente José da Sicredi. Discorsim, gerente da Sicredi Avaré. Um abraço. Meu Obrigado, querido. Ó o gerente agradeço. aqui. Obrigado mais uma vez. Valeu, Tchau, tchau. um abraço. Valeu, Valeu. gente. Até mais.